amor dura para sempre. Agradeço a oportunidade, a confiança, o acolhimento da igreja e faço um convite a você nessa noite, me ajude a pregar, porque está aqui nessa posição, né? Quem já passou e quem geralmente vem a essa posição sabe que não é fácil. As pernas tremem, a voz tenta embargar, né? O pensamento se perder, porque realmente estar na posição de liberar aquilo que está no coração de Deus para as vidas é algo muito forte, muito precioso. E antes de Deus me dar essa palavra, né, que foi para o discipulado, Ele ministrou muito forte no meu coração, porque, uma pequena introdução, né, durante a minha gestação, eu fui muito rejeitado, né, porque eu estou até falando isso aqui publicamente, tomara que minha mãe não esteja assistindo, mas fluiu. Questões da época, né, da religião e tudo mais, só que eu cresci dessa maneira, me sentindo, como diziam antigamente, hoje não se fala mais assim, o Zé Ninguém, o coitado, o incapaz. Então eu caminhei por muito tempo na minha vida com uma crença muito forte de incapacidade, né? E ainda hoje, se eu não me engano, foi domingo retrasado, Deus trouxe à memória coisas ainda que eu preciso ser lapidado para que eu possa estar a cada dia mais perto de ser a imagem e semelhança dele, né? Então, assim, toda palavra, toda instrução que sai do altar de Deus não é do homem, é do coração de Deus, né? Porque Deus tem compromisso comigo que estou aqui, mas principalmente com você que está aí ouvindo. Então eu tenho certeza, querido, que assim como o pastor Adiel falou, né, sobre ontem e sobre hoje, eu tenho certeza que Deus tem algo a falar aos nossos corações. Então eu peço a sua ajuda para a gente pregar e receber junto. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, então vamos começar a pregar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, que bom que você está aqui. Deus tem algo novo e precioso para você hoje. Amém? E para você também que está nos assistindo, que está prestando esse culto, Deus tem algo para a sua vida. E quando você tiver a oportunidade, não deixe de estar aqui nessa igreja ou em qualquer igreja, mas Deus te ama com amor incomparável. Então eu gostaria de iniciar, né, essa palavra falando sobre crenças. No conceito social, muitas vezes temos a ideia de que a crença está relacionada à religião. Mas crença, na verdade, é tudo aquilo que eu tenho por verdade, por convicção. É tudo aquilo que me move, que me faz viver, que me faz sentir, que me faz se comportar, né? Ter o comportamento. Então, as nossas crenças, elas sempre vão definir as nossas percepções de mundo, as nossas escolhas diárias, os nossos relacionamentos, o nosso estar aqui hoje. A sua crença sobre tudo aquilo que eu estou falando e vou falar, tudo aquilo que você já ouviu, ela determina uma verdade. Às vezes a verdade passa a ser a verdade do que foi falado, mas às vezes a verdade é diferente e talvez você não aceite isso. Mas como a própria Bíblia diz, é importante a gente sempre ouvir a palavra de Deus e conferir na palavra de Deus, né? Ver se está certinho, por quê? Tudo aquilo que uma pessoa fala, mesmo sendo a palavra de Deus, isso está relacionado com a experiência dela, com a percepção de mundo, com as crenças dela. Então nem sempre vamos dizer assim, aquela brincadeira muito antiga, né, os mais novos me perdoem, do telefone sem fio, né, que chega lá no final, é quase aquilo, ou às vezes está bem diferente, é mais ou menos isso, né? Tudo que a gente ouve de Deus passa pelo nosso filtro, da nossa vida, das nossas crenças, e depois isso flui. Então, eu gostaria de te perguntar, né, te fazer duas perguntas, na verdade. Qual o significado que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Não precisa dizer. Quem é Deus para você? Esse pensamento que você tem, vem do aprendizado de alguém ou vem da sua experiência com Deus? Por que eu digo isso? Porque para mim, o Deus era o Deus Salvador, o Deus que criou o céu e a terra, todas as coisas. Mas a partir dos 17 anos, não, um pouquinho mais, não me recordo bem agora a idade,
Deus passou a ser o meu pai. E por que ele passou a ser o meu pai? Porque eu perdi o meu pai por um acidente, e eu era muito apegado a ele. E no meio, né, da tristeza, do luto, eu falei assim: Deus, já que o Senhor levou meu pai, então eu preciso de um pai. Então eu quero que o Senhor seja agora o meu Deus Pai. E a partir daquela determinação, a partir daquela crença que eu estabeleci naquele momento de dor, tudo que Deus fala comigo, eu ouço como filho. E o filho precisa sempre ouvir e obedecer o pai, porque o pai sempre sabe o que é bom. Independente daquilo que ele fala, né, pode parecer às vezes que não é a opção certa, pela nossa mentalidade natural, mas o pai está sempre vendo o melhor. Então a sua definição sobre Deus hoje, ela vai determinar o que você vai receber dele. É fato isso. A nossa crença determina o que eu vivo sobre Deus. A nossa crença, ela determina o que eu vivo com a pessoa que está ao seu lado, na sua família, no seu trabalho, na rua, né? Mesmo eu tendo um pouquinho o lado tímido, né, eu aprendi que é importante você dar um bom dia a qualquer pessoa que você passa na rua, uma boa tarde. Por quê? Às vezes a pessoa não teve contato com ninguém, ou o contato que ela teve foi um contato frustrante, triste. Então às vezes um bom dia, vai, caramba, a pessoa me deu um bom dia, ela vai refletir e pode mudar. Minha esposa até fala: você dá bom dia para todo mundo, tem gente até que não responde. E antigamente, né, quando as pessoas não respondiam, eu falava assim: educação, né? O natural. Eu fazia o certo, mas depois fazia o errado. Falei: educação, responde. Para a pessoa, às vezes, se tocar e responder. Então, assim, todo o nosso caminhar sempre será de reter informações. Mas a informação que temos, ela só é válida, ela só tem sentido quando ela é aplicada. Quando a informação ela não é aplicada, é o mesmo sentimento de desinformação. Então, toda a informação que você aplica na sua vida, você tem o sentido de quê? De aprendizado. E é esse sentido, querido, que Deus quer que tenhamos toda vez que abrimos o nosso coração, toda vez que a gente participa desse momento de comunhão, que a gente retenha a informação do grupo, retenha tudo que está sendo falado e aplique. Pô, isso aqui serve para essa área da minha vida, isso aqui serve para outra área da minha vida. Porque Deus sempre fala tudo, né? Na minha percepção, existem pessoas que dizem que existem momentos, até mostram na Bíblia, que Deus fica em silêncio. Mas na minha percepção é que Deus fala sempre. Às vezes não entendemos como Ele está falando, né? Com a situação Ele fala. Às vezes a gente está vivendo uma situação difícil, mas se a gente olha para a palavra e diz assim: ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Ele já falou. Pode não ter a ver diretamente com a situação, mas fala sobre todas as situações difíceis. Então tudo coopera para o bem. E a segunda pergunta, a primeira foi: qual é o significado que você tem sobre Deus? E a segunda pergunta é: o que te motivou ou te motiva a estar hoje sentado nessa cadeira? Pensar, tic-tac, tic-tac. É importante termos essa compreensão, porque a palavra de Deus, como ela é instrução, ela traz para a gente, ó, sempre entre pelas portas dos átrios com alegria, com ações de graças, né, atitudes de gratidão. Sempre entre com louvor, com adoração, porque quando fazemos isso, quando entramos desta maneira à casa do Senhor, a atmosfera que estava lá fora, está lá fora. Você pode até entrar com o coração sentindo algumas coisas que não são boas, mas você entrou gerando já em você o ambiente. Você não entra nesse lugar para ser contagiado pelo ambiente, você entra fazendo ambiente, construindo ambiente. E quando você entra construindo um ambiente de louvor, de adoração, de confiança a Deus, automaticamente o seu ambiente se une a um ambiente que está a pessoa do seu lado. Por quê? Cada pessoa cumprindo o propósito de Deus, entrando com ações de graça, entrando com louvor, entrando com adoração. Pensa só na atmosfera que fica, né? Se todos nós entrarmos de certa forma nessa conexão de adoração, mesmo intuito. Eu vim aqui para agradecer a Deus, para louvá-lo com todo o meu coração e também para receber uma direção que vai mudar minha vida. Olha, você não vai sair por essas portas da mesma maneira que entrou.
Porque você veio fazendo e buscando um ambiente. Então, nessa noite, né, o tema da palavra que Deus colocou no meu coração, isso já tem começado a mudar a minha vida, tem me feito ser já uma pessoa melhor, porque eu tenho olhado para algumas pessoas pela vontade de Deus e não pela minha compreensão humana, né? Fomos criados para conexão, foi para ser conectados também, mas fomos criados para conexão. E ontem, falando que, lá no discipulado, que a conexão é tão importante, me veio à mente, não vou explicar aqui de fato cada função, mas a conexão é tão importante que o próprio Deus se conectou a Ele mesmo, em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem as suas funcionalidades para nós e para o mundo, de certa forma. Então perceba que, antes mesmo da criação, Deus já se conectou a Ele mesmo. E depois disso a gente vê o que na Bíblia? Lá em Gênesis discorrer. Deus conectado também com os anjos, com as criaturas celestiais. Não é verdade? Então, a conexão no céu antes da criação. Em Gênesis vai discorrer sobre a criação do mundo, sobre todas as coisas, né? Tudo que existe. E mais à frente um pouquinho sobre o homem e a mulher. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de conexão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, Ele é um Deus de conexão. Deus não é um Deus que quer nos ver sozinho. Deus é um Deus que quer sempre nos ver junto, conectados. Nem que seja, primeiramente, a uma pessoa, mas esse é o desejo dele, que a gente sempre esteja conectado. Por quê? Se forem 2 e um cair, o outro levanta. Mas se for um só, Senhor, né? Não é mais fácil ter alguém já do lado? Mesmo que Deus seja a prioridade, é mais fácil ter alguém do lado para estender a mão. Não é verdade? Né? Mas é importante lembrar que ainda que você esteja em algum momento da sua vida sozinho, assim como foi citado lá na passagem da tempestade em relação a Pedro, você pode achar que está sozinho, que não há ninguém, mas Deus está tão perto que Ele não corre e não anda na sua direção. Ele só estende a mão e fala: estou aqui, fica firme, fica firme. E Ele diz isso hoje para você, independente da situação, circunstância que você está vivendo, Ele diz: fica firme, porque Ele prepara o caminho, Ele vai à frente, né? Hoje, uma grande parte da população, até eu mesmo já passei muito tempo por isso, correndo atrás da bênção. Mas a gente olha para a palavra e diz que a palavra diz que a bênção vão acompanhar, vão encontrar aqueles que estão diante de Deus. Então, quem eu preciso procurar não é o favor, não é a bênção, eu preciso procurar a Deus. Porque Deus é e sempre será a porta para tudo aquilo que precisamos em nossa vida. Deixa eu dar uma olhadinha para o papel para não me estender muito. Vamos lá. Vemos isso também através da vida de Jesus, mais uma afirmação de Deus: olha, eu quero que vocês se conectem a pessoas. E Jesus vem através, né, dos seus pais, e Ele já começa logo na infância se conectando a pessoas mais velhas, mas que estavam ali, aliançadas ao propósito dEle na terra. Então, Ele começa já desde a infância a se conectar a pessoas. Depois disso, Ele começa a construir a sua própria relação, que são seus discípulos, e durante toda a caminhada de Jesus, Ele vai se conectando a pessoas. Não é isso? Amém? Amém. Por exemplo, uma das histórias da palavra de Deus, da Bíblia, né? A história de José, eu citei ontem. Quando a gente olha para a história de José, a gente entende que existia um propósito espiritual para ele, que era ser governador do Egito, cumprir aquele chamado, aquela função, né? Mas a gente percebe o quê? Que naturalmente as conexões de José, embora que estavam levando ele para o propósito, não foram boas. Foram conexões que o fizeram sofrer. Mesmo dentro de um elo, às vezes, que foi, né, um elo familiar, foram conexões que levaram ele a sofrer. E aqui tem uma chave para você. Eu peço que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade sobre você.
Só existe uma pessoa que está pronta para ouvir tudo o que se passa aqui. Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Isso aí, amém, amém. Então essa é uma verdade. Porque quando entendemos que eu preciso me conectar, mas eu preciso entender quem pode ser a minha conexão nesse momento para a realização do meu sonho, eu começo a caminhar em sabedoria. De fato eu cresço, eu não fico paralisado, eu não retrocedo. Por quê? Quem eu estou me conectando está somando ao meu propósito. Então a gente precisa ter essa percepção. Mas ainda que até no dia de hoje você tenha se conectado a pessoas que te colocaram às vezes dentro da prisão, como foi a história de José, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a chave é: ame a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá, passar. E vemos a história só relembrando aqui, a história de José, né? A primeira conexão dele foi com o pai, irmãos, depois vendedores de escravos, depois com Potifar, depois com a mulher de Potifar. Aí ele vai para a prisão, começa a ter uma conexão positiva com o carcereiro, e aí ele já muda o ambiente dele, ele já não é mais escravo, né? Mas ele passa a ser funcionário, meio que patrão, porque ele começa a determinar as coisas. E ali, a partir dali, ele começa então a construir também o chamado dele, né? Revelando sonhos ao padeiro e ao copeiro. E a gente vê aí a restituição da liberdade e mais um passo para o cumprimento do propósito, né? Que ele se tornou aí para o futuro governador do Egito e também fez o quê? Salvou aqueles que viraram as costas para ele. Doeu. A gente lembra disso, né? Na história, na novela, da Record. Doeu. Ajuda um pouquinho, né? Às vezes acrescenta mais coisas, mas ajuda um pouquinho. A gente lembra disso, que, cara, perdoar dói. Só que é uma dor que gera vida, não é uma dor que gera morte. A dor que gera morte é a inimizade. E é uma das coisas que Deus detesta. Inimizade. Amém, igreja? Me ajude a pregar, me ajude a estar firme no altar. Então, falando sobre conexões boas e ruins, eu separei aqui, tem como dar ajudinha? Rapidinho? Mateus 6, 22. Conexões boas e ruins. Olha o que fala Mateus 6, 22. Marlon? Foi? Vamos ler junto lá. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então está aí uma ferramenta. Se eu quero ter boas conexões, eu preciso ter olhos de luz. Se meus olhos estão firmados em crenças negativas, em pensamentos que são ruins, sobre traumas, situações que eu já vivi ou que me falaram sobre fulano de tal, automaticamente essa conexão vai ser ruim. Não vai ter um fluir limpo, sabe? Vai ter contaminação ali naquela energia. Nós somos seres de energia, essa é uma verdade. Às vezes a gente pensa que é algo místico, mas é uma realidade. Corre energia no nosso corpo de fato, sem a gente falar, preenche o ambiente. Preenche o ambiente. Graças a Deus, há um tempo atrás, querido Deus, quero ter essa experiência de novo. Há um tempo atrás, na minha adolescência, que eu era fogo puro, vamos dizer assim, de buscar Deus, jejuar, tal. Uma vez eu abri a porta do apartamento, aí dei de frente com a vizinha, isso foi na casa de uma prima, e ela parou e ficou me olhando e falou assim: você é diferente. Eu falei: oi, tudo bom? Meu nome é Tiago. Ela falou: por que eu sou diferente? Eu vejo luz no seu rosto. E aquilo me marcou. Foi só aquela vez, Senhor, pode fazer de novo. É bom isso. Mas bom, não para o ego, mas para saber que você está no caminho certo. Então, assim, até a introdução que o pastor deu aqui, né, ela me fortaleceu para estar aqui falando, né, porque sempre dá nervosismo, banheiro, beber água. Ai, Jesus, será que vai? Será que não vai? Mas vai, porque quando a gente está conectado a Ele, flui. Isso é importante. Então, os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo, né, será tenebroso. Então, se hoje você encontra em alguma área da sua vida um movimento de escuridão, de trevas, comece pelo pensamento. Qual é o pensamento que tem conduzido o seu olhar para si mesmo? Principalmente, se olhar no espelho, quando você olha nos seus olhos e você vê tristeza,
você vê cansaço, ou você vê vida de Deus. Porque lá em Gênesis, na criação, a palavra de Deus diz que Ele soprou parte de si mesmo, o espírito de vida. Então existe vida em você, mesmo que no momento você só esteja vendo a morte, existe uma vida aí. Ela está dentro de um quarto, é só abrir esse quarto e deixar que a luz contagie todo o ambiente, que vai contagiar, irmãos. Não há nada que façamos para Deus que não recebamos em dobro. Sempre vai ser assim. Filipenses 4:8. Estão conseguindo compreender, irmão? Diga amém. Isso, graças a Deus. Filipenses 4:8. Deus é bom em todo tempo, e seu amor dura para sempre. Filipenses, isso, olha lá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que interessante. A descrição aqui não é positiva, não é boa? Mas no final diz, se houver algo de excelente nisso. Por quê? Existem coisas boas, corretas, no ambiente natural, que em relação ao ambiente espiritual é diferente. Sabe? Às vezes a gente está caminhando bem pelo lado natural, mas no espiritual existe uma barreira, existe uma porta fechada, né? Eu não me recordo bem aonde fica essa passagem, mas diz que quando chegar lá na eternidade, né, algumas pessoas vão dizer, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo assim, infelizmente, eu não te conheço. Por quê? Fizemos o que era bom, o que era correto aos nossos próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. Então entenda isso, né? Existe coisas boas fora da vontade de Deus. Existe. E ao mesmo tempo é a vontade de Deus, porque o que Ele quer é que sejamos sempre bons. Essa é a vontade dele. Mas existem coisas que talvez possamos estar fazendo que não tem a ver com aquilo que Deus chama para fazer. Nesse período da juventude, quando eu fui muito intenso, eu comecei a abraçar tudo que vinha para frente, tudo eu abraçava. Por quê? Eu queria fazer para Deus, Só que isso foi me cansando. Olha que interessante. O fazer a obra de Deus foi gerando cansaço em mim. Por quê? Eu não estava dentro do meu chamado. Eu estava fazendo para Deus, mas não estava dentro do meu chamado. Então, toda vez que você abraça algo que não está dentro do seu chamado por muito tempo, você vai se cansar. E o seu desejo vai ser não trabalhar mais na casa de Deus, como isso aconteceu comigo. E eu sei que acontece com algumas pessoas. Entende? Mas existe uma coisa boa. Tudo que você planta, você colhe. Então, se você abraçou a casa de Deus, fez tudo o que podia fazer, você vai receber colheita por isso. Mas também isso não impede de a gente ter um pouquinho de cansaço aí emocional, devido a não estarmos preparados para aquilo que não era o nosso chamado. Entende? Vamos lá. Vou citar aqui alguns pontos, né, que vêm à minha mente sobre a lembrança de que como Deus gosta de se conectar e permite a conexão. Filipenses 4, não, Filipenses, perdão, já foi. Jesus, né, permitia e fazia conexão. Santa Ceia, conexão. Jesus estava à mesa, estava compartilhando o quê? Só o espiritual? Natural. Então, aqui tem mais uma chave. Toda vez que você estiver compartilhando vida espiritual, compartilhe também vida natural, né? Eu estava conversando com uma pessoa uns dias atrás, e ela não via, ela é enfermeira, e ela não via essa profissão como algo que vem de Deus. Eu perguntei para ela qual a definição de enfermagem, quais são os processos que fazem. Isso não está na identidade de Deus? A cura? Não está? Então, a profissão também vem de Deus. Tudo vem dele. E tudo volta para ele, mas precisa ser da maneira que ele quer que façamos. Amém, igreja? Então, a Santa Ceia é um momento natural, um momento espiritual, né? E um momento espiritual. Esse momento que as pessoas estão sofrendo lá em Petrópolis e em outros lugares,
né? E até aqui mesmo na redondeza, existe um movimento natural, mas existe um movimento também espiritual. E nós entendemos que o espiritual é muito mais forte que o natural, né? Muitas vezes o espiritual conduz o natural, mas também é um movimento natural. Então Jesus, ele se movia no espiritual e no natural, fazendo conexões no espiritual, fazendo conexões no natural, mesmo sendo Deus. A segunda passagem, né, é sobre a casa de Zaqueu. É Jesus que se conecta a Zaqueu. É claro que Zaqueu se conectou a Jesus primeiro, né? Fez de tudo para vê-lo, né? Rompeu ali com algumas barreiras e fez de tudo para vê-lo. Jesus reconheceu isso e falou: cara, eu vou me conectar a você. E foi lá e se conectou a Zaqueu e toda a sua família. E a família dele foi abençoada. Então perceba que Jesus, ele sempre nos mostra que há momentos que ele vai se conectar, mas há momentos que ele quer que nós nos conectemos a ele. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é isso? Então assim, Deus está me vendo triste, Deus está me vendo sofrendo, Deus está me vendo com a falta. Mas ele falou assim, ó, bate, que a porta se abre. Confia, né? Outra passagem que fala sobre conexão, mulher do fluxo de sangue, não é isso? A mulher que tinha ali aquela deficiência, ela foi, e olha que interessante, Jesus se permitiu ser tocado, mas de forma natural, porque no espiritual ele pergunta, quem me tocou? No espiritual para o natural, né? Ele poderia falar, mulher, você que me tocou, porque ele era espiritual, ele era Deus, ele sabia de todas as coisas e não precisava perguntar, mas ele pergunta por quê? Ele quer fazer uma conexão do espiritual para o natural, e vice-versa, do natural para o espiritual. Eu acho que eu me enrolei agora um pouquinho, só um pouquinho, deu para entender? Desculpa, irmãos, depois edita ali, perdão aí, gente. Vamos lá então, vamos seguir. Então, a mulher que lavou os pés de Jesus, aquela cena linda, mas que também para algumas pessoas é uma cena de constrangimento, mas uma cena de adoração, onde ela deu tudo de si. Então ela foi até a presença de Jesus, sem ser convidada, e se conectou a ele, e ele permitiu a conexão. Vamos lá. Simão, escrevi errado aqui, Simão Cirineu, eu acho que é Cirineu, não é isso? Cirineu, que carregou a cruz, né? Existem algumas passagens, eu não tenho uma completa certeza, que afirmam que ele foi obrigado, e outras que ele se comoveu. Então assim, fica aí para o pastor, para os líderes depois para dar uma pauta sobre isso. Mas ele se conectou a algo que era propósito de Jesus. Olha, ele também sofreu humilhação, ele também sofreu vergonha, ele foi marcado naquele momento. E foi marcado por algo ruim, mesmo estando com Deus. Fica a dica. Às vezes, as perseguições, às vezes as más conversações, às vezes os comportamentos vão nos ferir, mesmo nós estando com Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Sempre responda isso. A gente precisa ter essa crença, cara, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Isso vai bloquear, no sentido positivo, as suas emoções de tomarem um controle da sua vida naquele momento. Opa, calma aí, isso é ruim, mas todas as coisas cooperam, vamos ver o que Deus quer com isso. Vou me posicionar da maneira certa. Amém, igreja? Amém. Caminhando para o fim, na morte de Lázaro, olha que interessante, essa passagem também é muito linda. Jesus sabia de todas as coisas, gente, né? Então por que Jesus chora? Por que Jesus chora? Porque ele se conecta com a humanidade, ele sente a dor do outro, e mesmo sabendo que aquilo que ela falava não era uma realidade, porque a realidade já estava estabelecida antes mesmo de ele vir a óbito, ele cede, fala, você quer que eu me conecte? Eu vou me conectar, olha só. Mas no final ele traz a palavra dele, mas ele se conecta. Então é importante também na nossa caminhada cristã e na igreja que entendamos as dificuldades do nosso próximo. Uma boa comunicação, ela não flui apenas do saber, mas ela também flui do não saber. Eu não conheço, eu não entendo, não sei o que levou, pode parecer besteira, bobeira para mim, mas se o outro está sofrendo, eu me conecto. Aí eu vou ouvir, eu vou acolher a pessoa e depois eu vou fazer o quê? Trazer a luz, trazer aquilo que pode semear mudança na pessoa.
É claro que cada pessoa decide mudar com as verdades que recebe. Tem pessoas que permanecem as mesmas a vida toda. E falam, você não teve oportunidade? Tive, mas não soube lidar com a oportunidade. Voltei para estaca zero. Pessoas que ganham, né? Tiram a sorte aí, ganham. E daqui a pouco estão pobres de novo. Por quê? Não estavam preparadas. Não estavam preparadas. Sabe? Então, a bênção vem e você torna maldição. Por que se torna maldição? Porque o seu fim vai ser pior do que o seu começo. Porque você vai ter as memórias de que teve uma oportunidade e você perdeu. Então, querido, mais um ouro aqui para você. Ó. Não perca, para nós, na verdade, não perca a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que Deus te faz viver. Tudo tem um ensinamento por trás, querido. Sempre tem um ensinamento. Deus não é um Deus que quer perder tempo. Sabe por quê? Ele já tem o tempo certo. Deus não perde tempo. Somos nós que perdemos. Deus tem tanto tempo que eu estou esperando essa bênção. Eu falo assim, filho, antes mesmo de você chegar nesse mundo, eu já tinha preparado todas as bênçãos. É só você ouvir e obedecer que você vai comer o melhor dessa terra. Vai comer. Já foi determinado por Deus, gente. A palavra de Deus não muda. Então, o que falta, às vezes, em nós para viver, né, o melhor na área que a gente deseja, é o aprendizado. Às vezes a gente tem informação, mas não tem o aprendizado. Vamos seguir. Então, assim, até mesmo as conexões que eu e você consideramos ruins, às vezes, fala assim, ó, às vezes tem crente que fala assim, cara, bateu de frente, não desce. Ixi, só o nome já gera aqui, ó. Isso é humanidade. Isso não vem de Deus. Isso é humanidade. Se é a humanidade e se isso bloqueia você a se conectar a outra pessoa, principalmente quando se fala de irmão em Cristo, é sinal que precisa passar a ter um aprendizado. Acolher a informação do céu. Falar assim, cara, preciso me conectar a pessoas, preciso ser um elo de transformação. Tinha um pastor, né, infelizmente ele já está na eternidade com Deus, né? Ele falava assim, ó, ele levava até para o desenho animado, ele falava assim, ó, toda vez que você entra na igreja, né, você precisa já estar conectado com Deus. E se não estiver conectado, você diz assim, ó, é hora de mofar, puf, igual Power Ranger. Porque quando você se conecta com Deus, ó, desce um tubo assim, ó, o Espírito Santo flui. E todas as pessoas são impactadas, não era assim? Quem viu Power Ranger ou qualquer desenho assim, que os heróis ganhavam mais força, era dessa maneira. Tudo mudava, o medo acabava, a dificuldade passava. O que eu via? Vitória, força, cores, olha, quero mofar, hora de mofar, não? E mais para frente, eu acho que a maioria aqui vai lembrar, chegou a ter um bonequinho. Olha, eu vou trazer essa reflexão, uma vez eu trouxe em outro momento. Tinha um bonequinho do Power Ranger que virava a cabeça, né? Assim para dentro. Alguém lembra disso? Era a cabeça do Power Ranger com capacete já mofado, né? Olha, esse mofado isso não é bom, né? Era morfado. Português. Mas então, eu tinha duas cabeças. Uma cabeça dele natural e uma cabeça no sobrenatural. Aí eu lembro que Deus falou no meu coração assim, às vezes a gente está na realidade natural, mas quando a gente percebe que não é a realidade certa, a gente precisa morfar. Vira a cabeça, ó, mentalidade de Cristo. Opa, esse comportamento não está me levando a frutificar. Esse comportamento não está levando meu irmão a ter uma boa imagem de mim. Então o que eu faço? Morfo. A cabeça do homem entra e a cabeça de Deus sobe. Mentalidade de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Cara, Deus é bom. Deus é muito bom. Então sabemos, como diz em Romanos 8:28, que Deus age para o bem de todos aqueles que o amam, né? Gente, quantas vezes nós já rejeitamos pessoas? Com olhar, sabe, com fala, com a falta de ouvir. Quantas vezes a gente já rejeitou pessoas? Quantas pessoas, infelizmente, às vezes escolheram um caminho errado, né? Porque de certa forma contribuímos naquele momento de dor que ela estava passando. Então a gente precisa andar conectado com Jesus, porque Ele sempre é e será uma fonte de vida. Caminhando para o fechamento, Jesus diz assim, ó, Mateus 28:19, vou ler para ser um pouco mais dinâmico. Ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, vão e se conectem a pessoas.
mas não apenas se conectem a elas, mas se conectem elas a mim, a minha identidade de pai, a minha identidade de filho e a identidade do Espírito Santo, que é poder de Deus sobre a vida do homem. Entenda isso? Deus, Ele quer que nos conectemos a todas as pessoas ao nosso redor, mas Ele quer também que o nosso conectar leva ao fluir dEle, porque é esses rios que geram vida. Amém? Veio algo à minha mente que eu ouvi esses dias, né, que muitas vezes nós estamos preocupados em receber tanto de Deus que a água em nós fica parada, e toda água que fica parada estraga, cheira mal. Então a gente precisa estar sempre fluindo, porque quanto mais fluímos, o cálice fica cheio, vai enchendo, vai transbordando, né? Deus vai enchendo. Por que Deus está enchendo? Porque eu posso transbordar. Aonde estou eu transbordo dele. Então Deus, manda. Você pode dizer: Deus, transborda sobre mim, Senhor. Oh Deus, a tua bondade, o teu amor. Oh Deus, o desejo, Deus, de declarar cura, Senhor, de declarar vida, Senhor. O Deus, transborda em nós, Deus, mais do teu conhecimento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha ao redor nesse momento. Olha ao redor nesse momento, por favor. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui são pessoas novas, mas olha ao redor nesse momento. Eu gostaria que você pensasse agora naquele que não está aqui. E naquele que não está aqui, você não sabe o motivo de ele não estar. Porque às vezes, trabalho, às vezes passou mal, a gente sabe a situação, mora longe, mas aquele que você não desconhece o motivo. Você pode ser uma conexão. Assim como, através da vida do pastor Adiel, né, a recepção tem sido: oi, tudo bem? Como é que você está? Senti sua falta ontem. Não fui porque eu estava trabalhando. Não, tudo bem, mas só quero te dizer que a sua presença é importante. O que é isso? Fortalecendo. Pediu para parar, parou? Está me dando já o sinal, é o sinal, gente, ó. Né? Nesse novo tempo é assim, um músico sobe e fala assim: pregador, vai, tem que terminar. Mas é nesse sentido. Então assim, hoje, o pastor disse bem, estamos em crescimento. Mas mesmo em crescimento, nós sabemos de elos que poderiam estar aqui e não estão, às vezes, por uma dificuldade natural ou espiritual. E todos nós que estamos aqui temos a capacidade de ser uma conexão de vida. Só falar: Senhor, eu vou abrir a boca, mas fala através de mim. Fala através de mim, que eu sou gago, às vezes eu sou tímido, né? Às vezes, né, eu tenho esquecimento natural, mas eu sei que se o Senhor quiser fazer através de mim, vai fluir. Vai fluir. Deus nos plantou neste lugar, querido. O pastor Adiel sempre fala, pastor Jacimar, todos que vêm aqui pregar, Deus nos plantou nesse lugar com uma missão. E não é a missão de recrear, não. Não é a missão de recrear, não é. É a missão de semear. Semear dentro e semear fora. Amém? Deus nos plantou neste lugar com uma missão. João 17:20 diz, essa passagem eu adolo, como dizem por aí, adolo. Porque deixa claramente, né, aqui em um ponto esclarecido, que o que pode trazer mais impacto a esse mundo não é o meu conhecimento, mas é a minha disposição de se conectar. Olha só, João 17:20. A minha oração não é apenas por eles, Jesus dizendo, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Próximo, por favor. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam, volta por favor, pode terminar ali. Para que eles, nós, sejamos um, como quem? Como Pai, Filho e Espírito Santo são. Olha isso, autoridade. A gente tem autoridade para alcançar essa excelência da unidade de Cristo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo creia que tu me enviaste. O que faz a diferença, querido? O nosso saber faz diferença. Faz sim. Temos a nossa colheita. Eu não estou dizendo aqui que tudo que fazemos até aqui não tem fruto. Tem fruto. Mas aqui é uma chave. A chave, a unidade, vai fazer com que o mundo creia que Deus veio ao mundo para salvar o mundo. Por que eu digo isso? Se a gente olha hoje para a grande massa social, a igreja é mal falada. É verdade.
pastor Diel começou, né, com a célula em casa, e uma das falas deles é muito mais fácil o seu vizinho, alguém que te conhece, unir-se a você na sua casa, que é família, que é aconchego, do que a igreja. Porque quando eu falo igreja, eu não vejo Deus, eu vejo o que o homem fez, o que o homem semeou. E muitas vezes nós semeamos aquilo que não está em acordo com a vontade de Deus. Eu digo isso, querido, não com pesar, mas com uma reflexão, porque é natural de quando estamos caminhando com Deus há muito tempo, começamos a achar que já sabemos o que tem que ser feito, mas às vezes o que sabemos não é para aquele momento, né? Nas falas de artistas eles dizem, tem hora que é melhor cair, como é que é? Calar? Não, caiar, não sei agora, esqueci. Mas tem hora que é melhor calar, né? Não é falar, porque ainda que eu esteja certo, a minha postura naquele momento pode gerar dor, pode gerar ruptura da conexão. O Wi-Fi vai ficar lento, né? Quando o Wi-Fi fica lento aqui, não é ruim, você está vendo um filme, está ouvindo uma mensagem, está prestando culto aqui conosco, e de repente a internet começa a ficar ruim. Sua emoção muda, fica triste, chateado, sabe? E Deus também fica chateado quando nós deixamos a nossa conexão com Ele falhar. Então essa palavra, querido, que veio primeiramente ao meu coração, está ainda no meu coração, né? Eu gostaria que você aceitasse essa palavra como sendo algo de Deus para a sua vida. Não que você não esteja vivendo essa conexão, mas para que você permaneça se conectando. Permaneça, porque às vezes dá vontade de ficar sozinho, dá vontade, mas o desejo de Deus é que sempre possamos caminhar em unidade, porque é essa unidade, é essa conexão que vai mostrar ao mundo o poder dele. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, amém? Vou chamar o pastor aqui à frente. E nessa noite, independente do momento que você esteja vivendo com Deus, Ele te chama para uma conexão mais forte. Qual é a conexão mais forte hoje? É 5G? É? Então, às vezes a gente está numa conexão ainda bem baixa. Deus está nos chamando para uma conexão em 5G, sabe? Fluir. Deus quer que possamos, sabe, fluir em todos os lugares que viemos a estar. Você pode dizer amém? E o versículo para fechar e passar aqui para o pastor, Efésios 4,16, outro versículo que eu ouvi e gravei na tábua do meu coração. Olha, é a confirmação dessa outra vontade, dessa outra oração de Jesus. Diz assim, ó: dele, do Senhor, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. O corpo é de Cristo, mas o corpo cresce e é edificado quando eu e você cumprimos a nossa função. Eu gostaria que você refletisse através dessa canção, declarando, mas reflita sobre isso. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Qual é a sua função aqui na missão Recreio? Missão, combate, vitória, sabe, crescimento, avanço. Qual é a sua função, querido? Amém? Feche seus olhos. Vamos pensar e falar com Deus.